Olá, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz e hoje vou falar sobre um cacto diferente. Vou falar sobre a palma. Você já ouviu falar na palma ou no seu fruto, o figo da Índia? E se eu te dissesse que essa planta é um cacto muito resistente à seca, com frutos doces, folhas comestíveis e que até possui poderes medicinais? Pois é. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das palmas, algumas próprias para consumo humano, outras para consumo animal. Mas tenha muito cuidado. Existem espécies que são consideradas tóxicas e totalmente impróprias para o consumo humano ou animal. E não para por aí. Precisamos entender como diferenciá-las, como cultivá-las, assim como a melhor forma de usar as não tóxicas na alimentação humana e animal, e até como plantá-las em vasos. E tem mais. Ao longo desse conteúdo, vamos também desmistificar os principais mitos e verdades sobre a planta. Sendo assim, prepare-se para uma jornada de conhecimento baseada em fontes confiáveis, que vão muito além do senso comum, com tudo que você precisa saber para aproveitar ao máximo essa planta incrível, de forma segura e consciente. É bom também entender as principais diferenças entre palmas e pitaias. A pitaia é um fruto de cacto, só que do gênero Ilocéreos ou Serenocéreos, e é bem mais delicado, com flores noturnas e sabor adocicado, que são adaptadas mais aos climas tropicais e subtropicais, e é um cultivo mais exigente. Enquanto isso, a palma, que também é um cacto, mas do gênero da opuntia, e que tem seus frutos doces ou ácidos, denominado figo da Índia, e com as suas plantas bem resistentes e muito adaptadas ao semiárido. Passamos a falar agora sobre espécies para consumo e espécies tóxicas. As espécies que são usadas para consumo de seres humanos é a Opuntia ficus indica e a Opuntia cochenifera, também a Opuntia robusta. E dessas espécies, quais as partes que são seguras da planta para o consumo? São os frutos, que são chamados de figo da Índia, e os cladódios jovens, que são chamados de nopales. Existe uma espécie que é para consumo animal, que é a Opuntia cochenifera, preferencial, porque ela não tem espinha. Aliás, estas espécies são consideradas seguras quando fornecidas aos animais com moderação e acompanhadas de volumoso seco. Passaremos a falar agora das espécies que são tóxicas, não recomendadas para consumo. São quatro: Opuntia stricta, Opuntia tomentosa, Opuntia microdeises e Opuntia monacantha, pois elas contêm gloquídeos ou substâncias irritantes e não devem ser utilizadas para consumo humano ou animal. Se você ficou interessado no assunto e deseja cultivar, temos aqui algumas dicas sobre o cultivo e frutificação. Com relação ao plantio, a propagação é por cladódios. O solo deve ser arenoso e bem drenado. Deve ter luz sol pleno durante 4 a 6 horas ao dia. O espaçamento entre as plantas é entre 1 e 2 metros, entre linhas para cultivo em solo. A frutificação começa entre 2 e 4 anos, dependendo das variedades e do manejo. A floração é no início do período chuvoso ou após irrigações controladas. Se você quer cultivar palmas e não tem muito espaço, a pergunta vem quente, né? É possível plantar palmas em vasos? A resposta é fácil, sim, para fins ornamentais, medicinais ou mesmo produção caseira de nopales. O vaso tem que ser grande, tem que ter acima de 30 litros, com substrato leve.
com proporção de areia, terra vegetal e matéria orgânica. A exposição solar deve ser diária. A irrigação moderada, ou seja, uma vez por semana, evitando encharque. Observação: muitas pessoas não sabem o que é nopales. Nopales são os cladódios, ou as palmas comestíveis do cacto do gênero Opuntia, especialmente Opuntia ficus indica, amplamente utilizada nas culinárias e na medicina tradicional, principalmente no México e em outras regiões das Américas. São consumidos frescos, cozidos, grelhados ou em conserva, e também valorizados por seus benefícios à saúde, como ação antioxidante, controle glicêmico e auxílio na digestão. A forma de preparo é cozida, não pode comer in natura. Vamos agora ao tópico de benefícios do consumo da palma à saúde humana. Como ela é rica em fibras solúveis, combate a constipação e regula o intestino. Causa redução da glicemia e do colesterol, graças à mucilagem e aos antioxidantes. É uma fonte de cálcio, magnésio, vitamina C e compostos fenólicos. O efeito anti-inflamatório e cicatrizante é usado na medicina popular para queimaduras e gastrite. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Neste momento, passaremos a falar sobre um tópico muito importante: mitos e verdades sobre a palma. A primeira dúvida: a palma é só para animais? Só uma ração para animais? Mito: a palma é muito usada na alimentação de ruminantes. Várias espécies de palma, como Opuntia ficus indica, têm frutos e cladóides comestíveis por humanos. No México e em parte do Brasil, o nopales, que são os cladóides jovens, são ingredientes comuns na culinária. A segunda dúvida é: toda palma tem espinhos perigosos? Outro mito: algumas variedades, como a Opuntia cochelífera, são sem espinhos ou com espinhos muito pequenos, ideais para forragem animal e consumo humano. Porém, outras têm espinhos rígidos e gloquídeos, microespinhos, que podem causar irritação na pele e em mucosas. Partindo para a terceira dúvida: a palma não dá frutos no Brasil? É um mito. Dá sim. A Opuntia ficus indica frutifica em diversas regiões brasileiras, principalmente nas áreas com clima quente e seco. Os frutos são conhecidos como os figos da Índia, ricos em antioxidantes e vitaminas. Passando para a quarta dúvida: toda palma é comestível? Não, é um mito perigoso. Nem toda palma é segura. Algumas espécies de Opuntia possuem toxinas e estruturas que causam irritações. Só consuma espécies comprovadamente comestíveis, como a Ficus indica. Passando para a quinta dúvida: a palma é uma praga invasora? É verdade. Em locais onde foi introduzida sem controle, como na Austrália e na África do Sul, ela tornou-se uma praga invasora. Mas aqui no Brasil, o seu uso é bem manejado, especialmente em áreas de agricultura familiar e no semiárido. Na próxima pergunta, vamos saber se a palma pode causar diarreia em animais. Isso é verdade. Se oferecida em excesso e sem adaptação, a palma pode causar distúrbios digestivos como diarreia e timpanismo em ruminantes, devido ao alto teor de água e mucilagem. O ideal é fornecer com equilíbrio e combinar volumosos secos como capim ou feno. Seguindo para a próxima: a palma precisa de muita água para crescer?
Mito. A palma é uma das plantas mais tolerantes à seca do planeta. Ela consegue armazenar água nos cladódios e realizar fotossíntese do tipo CAN, economizando água, ideal para regiões semiáridas. Na última pergunta, a palma é usada para produzir corante natural? Verdade. A espécie Opuntia cochinífera é usada para a criação de cochonilha do carmim, inseto que fornece um dos corantes naturais mais valiosos do mundo, o ácido carmínico usado em alimentos e cosméticos. Ao longo deste conteúdo, vimos que a palma é muito mais do que um cacto resistente à seca. Ela pode ser um alimento, um remédio, uma forragem, fonte de renda e até parte da decoração de sua casa. Tudo isso com baixo custo e grande adaptabilidade. Também desmistificamos muitos mitos que cercam essa planta. Descobrimos, por exemplo, que nem toda palma tem espinhos e que algumas variedades são perfeitamente seguras para humanos e que ela não deve ser apenas para o gado. Para finalizar, eu creio que a informação certa salva vidas, evita intoxicações e amplia o uso consciente das plantas que fazem parte da nossa cultura e da segurança alimentar em tempos de mudança climática. Se este conteúdo te ajudou a ver a palma com outros olhos, compartilhe com os amigos. Leve conhecimento verdadeiro e confiável adiante. E é o primeiro passo para transformar a relação das pessoas com a terra e com a própria saúde. Não deixe de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e um bom dia para vocês. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo!